Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos se chegando, vamos entrando aí. Todo mundo bem, gente? Todo mundo tranquilo? Galera, na aula de hoje, a gente vai fazer algumas práticas de exercício mais de interpretação. Então, a gente vai pegar alguns exercícios e ver o que a gente precisa fazer. Acho que é o mais importante. Quando você bate o olho numa questão, o que você precisa fazer? O que você vai usar? Por quê? Porque quando a gente pega a função quadrática, né? A gente tem lá y vértice, x vértice, fatoração, um monte de coisa que a gente tem tudo ferramentas para chegar ao resultado, né? Então a gente vai fazer um treino para a gente resolver questões, olhar para a questão e identificar a questão mais rápido. Tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos entrando aí na sala. Vamos levantar da cama, lavar o rosto. E vamos começar a nossa aula, tá bom? Olha só, gente. Então, vamos fazer um exercício. Eu quero saber primeiro de vocês. Alguém começou a resolver os exercícios aí de função quadrática? Teve alguma dúvida que vocês ficaram? Que eu começo com as dúvidas e depois eu passo para a parte que a gente vai fazer um treino. Então, pode falar aí a questão que vocês tiveram dúvida que a gente já começa a fazer logo em cima das dúvidas, que a gente vai fazer uma aula mais direcional já e depois a gente vai fazendo o geral, tá? 3. Três do Enem, pediram. 3 do Enem, está na frente a capítulo 10. 3 do Enem. 6 e 8 de aprendizagem. Então, gente, vamos abrir na página... Vou começar com a aprendizagem, tá bom? Página 18, tá bom? Todo mundo, página 18. Página 18, vamos lá? Vou colocar aqui, como tá fácil de colocar. Vou colocar aqui pra gente trabalhar isso. Página 18, questões 6 e 7. Eu vou colocar aqui na tela, vou dar uma lida pra gente resolver essa questão aqui. E depois a gente vai para a sessão Enem, tá bom? Então ele fala assim, ó. Uma única linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O número de passageiros Y que comparecem diariamente para esse voo relaciona com o preço X da passagem por meio de uma função polinomial de primeiro grau. Quando o preço da passagem é R$200, comparecem 120 passageiros. E para cada aumento de R$10 no preço da passagem, há uma redução de 4 passageiros. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo? Então, ó, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui, vou colocar aqui frente a capítulo 10, a gente está na página 18, questão 6. Vou trocar minha câmera aqui, vamos lá. Olha só. Então, na frente a capítulo 10, na página 6, ele fala nessa questão aí que diariamente são Y passageiros e pagam o preço da passagem X. Certo? Ele fala isso. E ele fala que o número de passageiros Y que comparecem diariamente a esse voo relaciona com o preço da passagem X, por meio de uma função polinomial de primeiro grau. Então, Y vezes X
seria o faturamento total, né? Então, aí ele continua falando, quando o preço da passagem é 200, então eu estou falando, quando x é igual a 200, eu tenho y igual a 120. E para cada aumento de R$10, ou seja, se eu aumentar aqui R$10, para cada aumento de R$10, vou chamar de A, ele fala que o número, há uma redução de 4 passageiros, então seria 120 menos 4A. Qual o preço da passagem que maximiza a receita de cada voo? Então vamos pensar aqui, ó. Como eu já mostrei aqui, peguei os dados, ele falou, ó, o preço da passagem é 200. E quando eu tenho o preço da passagem de 200, eu tenho aí 120 passageiros. Só que se eu aumentar o preço da passagem em R$10, a cada aumento, ou seja, esse A aqui representa cada aumento de R$10. Deixa eu segurar aqui minha câmera rapidinho, gente. Ela tá focando na minha mão. A cada aumento de R$10, eu tenho... Não tá aparecendo aqui, não. Peraí. Só um momento. Ele tá aparecendo, não vai querer aparecer. Deixa ele livre aí. Deixa o webcam focar na minha mão. É isso que ela quer, é isso que ela vai fazer. Então. Não tá aparecendo? Deixa ela. Então, ó, a cada aumento de R$10, eu tenho uma diminuição de 4 passageiros. Então, se x agora é isso aqui e y é isso, eu quero a função onde o f seja máximo. Então, seria y, né, vezes x. Então, isso aqui, 10a, que multiplica 120 menos 4a. Deu para entender a formação dessa equação? Deu para entender aí? Beleza. Então, ó, vou fazer essa multiplicação, certo? Aplica distributivo aqui, ó. 200 vezes 120, 200 vezes 4A. Primeiro, então faço 200 vezes 120, 240, dei 2 zeros aqui, mais um zero aqui. 2 vezes 4A dá menos 8, 2 zeros, A. Continuando, fazendo essa multiplicação. Esse vezes esse vezes esse. Eu teria mais 1.200A menos 40A ao quadrado. Certo? Então, esse seria meu faturamento. Posso organizar os termos aqui e colocar assim, então o faturamento seria igual a menos 40A ao quadrado, menos 40A ao quadrado. Se eu fizer essa conta aqui, vai me dar 400A positivo, né? Mais 24 mil. Então, essa seria a minha função aqui. Então, olha só. Eu estou querendo o quê? Eu sei que eu quero o máximo. Agora, eu não lembro da questão se ela estava me pedindo o faturamento máximo ou se ele quer o preço ou o que ele quer. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita para cada voo? Então, eu quero saber o valor de X, né? Então, voltando aqui, eu quero saber aqui qual vai ser a quantidade de X. Para isso, eu posso fazer, por exemplo, X vértice. Se eu fizer X vértice aqui, eu vou achar o valor de A, né? Então, seria menos B, menos 4.000 sobre 2A. Então, menos 80. Simplificando, 400 dividido por 8
Isso me dá 50, né? Então, tá falando que x aqui seria igual a 50. Então, se x é igual a 50, significa que eu coloquei aqui, ó, um aumento de 50 vezes. Deixa eu só conferir se está certo. É 400, desculpa. Coloquei 4.000 aqui, é 400. Tá? Tem esse aqui não. Então é 5. 400 dividido por 2a. Quem não lembra a fórmula de x vértice, menos b sobre 2a. Tá bom? 50 mesmo? Olha aqui. Então, x vértice foi 5. Se eu estou querendo saber o número de passageiros, né? Isso eu estou querendo saber. Lembrando, isso, x é preço e isso aqui é passageiro. Né? Então, ó, se o x, no caso, meu a, eu achei que meu a, para ser máximo, tem que ser 5, eu vou substituir lá na fórmula de x, se eu quero achar meu preço. Olha só. O preço, certo? Então, seria 200 mais 10 que multiplica a. 10 que multiplica 5. Então, eu acharia que meu x seria 250, certo? E se eu quisesse saber, então, o preço da passagem tem que ser 250 e quantos passageiros eu vou ter? Ah, quando tiver 200 passageiros, eu vou ter 120 menos 4 vezes 10. 120 menos 40, 80. Então, eu vou ter 80 passageiros pagando R$ 250 em cada passagem. Esse seria o valor de A que maximize minha função. Beleza? Ficou entendido aí? Perguntou aqui, ó. Por que o x vértice é igual a A? Porque aqui a minha função é f de A. Então, por isso que meu x vértice é igual a A. Porque eu não quero saber qual é o faturamento. Eu quero saber qual é o valor de A. Se eu quiser saber qual é o faturamento, eu faria y vértice, tá bom? Nossa próxima questão, questão 8, ele fala assim, ó. Ficou entendido, gente? Mais alguém tinha alguma dúvida? Ficou aí claro? Por que que a gente usou o x vértice e não o y vértice, por exemplo? Pode perguntar, vamos tirar essas dúvidas aí, que a gente vai tentar explanar esses assuntos na aula de hoje, tá? Ele fala assim, ó. O ponto de coordenadas 3 e 4 pertence à parábola, deu essa parábola aqui. A abscissa do vértice da parábola é. Então, ele está querendo o valor de x. Né? Ele está querendo o valor de x do vértice. Então, ou seja, ele está querendo x vértice nessa questão. Você consegue entender isso? Consegue visualizar aí? Então, vou colocar os dados aqui. Questão 8. Ele falou que o ponto 3 e 4, ou seja, a parábola passa por esse ponto. A equação da parábola é igual a y, que é igual a x quadrado mais bx mais 4 e está querendo saber qual é o meu x vértice. Só anotei meus dados aqui e vamos para a prática. Então, ele está querendo saber aí qual é o meu x vértice e ele fala que passa pelo ponto 3 e 4. O que eu posso fazer, já que ele me falou que passa pelo ponto 3 e 4? Eu posso tentar achar aí a minha
eu posso tentar achar, quando eu colocar aqui, por exemplo, o x igual a 3, eu vou ter y igual a 4, para achar qual é essa função aqui. Então, eu posso fazer 4 é igual a x igual a 3, então 9, mais b que multiplica 3, mais 4, certo? Então, ó, 4, 4, eu vou simplificar ambos, né? Então, eu vou achar aqui que o valor que vai ter A ou B para quando eu tiver aqui a parábola passando por esse ponto. Então, ó, 4 no lugar desse, x quadrado, então 3 quadrado 9, mais 3b mais 4. Fazendo essa conta, eu vou ficar aqui, 9a vai ser igual a menos 3b. Menos 3b. Então, se 9a é igual a menos 3b, eu estou falando que b, né, ele é igual a 3a, ou menos 3a. Estou falando isso aqui, ó. B é igual a menos 3a. Certo? Ó, esse 4 simplificou com esse, passei o 9 simplificando, passei o 3 dividindo, achei essa relação aqui. Então, se B é igual a menos 3a, se eu fazer o vértice aqui, para essa parábola, eu vou achar aqui meu x-vértice. A moça ficou estranha no nada, ferrou. Meu x... Pera aí, gente. Meu x-vértice, que é menos b sobre 2a, vai ser igual a menos b. Então, seria esse valor aqui, não é isso? Peraí, gente, estou bebendo um pouquinho de água aqui. Meu vértice vai ser menos b, que seria aqui menos b, sobre 2a, né? Só que meu menos b, se eu colocar aqui, ó, menos b, vai ser 3a. Olha só. E aqui 2a. Então, se eu colocar 2a, eu achei que meu x-vértice é 3 sobre 2. Conseguiram entender a relação aí? Que a gente fez? Eu peguei os valores que ele me deu do ponto, substituí aqui para poder achar a relação. Depois que eu achei a relação, eu substituí aqui nessa equação. Gente, mais outra caneta que acabou. Acabou duas. Tranquilo, gente? Até aí? É normal, gente, a gente não conseguir saber o que a gente vai montar na equação e a gente acaba confundindo o que a gente vai usar. Por quê? Porque a gente tem muita ferramenta. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem muita ferramenta na equação de segundo grau? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. A gente já vai para a nossa questão de estacionamento. Desculpa aí pelo pegar na garganta que deu, eu tava meio entalado, fui socorrido. Olha só, vou mostrar minha folhinha para vocês. Ah, tá gravando a aula. Olha só. Pensei só para função quadrática. Só para função quadrática, eu tenho aqui Bhaskara, vou colocar delta, né? Seria b ao quadrado menos 4ac. Depois de delta, eu tenho o quê? Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí eu tenho vértices. Os vértices são o quê? Gente, essa câmera tá muito ruim focando na minha mão. Eu não tô conseguindo mudar. Os vértices que são x-vértice
que é igual a menos b sobre 2a. E eu tenho y vértice, que é igual a menos delta. Peraí. Isso. Ok. Pronto, deixa meu foco automático. Bloqueado agora. E eu tenho o meu y vértice, que é menos delta sobre 4a. Eu tenho as relações de Girard, que eu falo que são soma e produto, né? Onde a soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Desculpe, eu não entendi. Menos b sobre a. E a multiplicação vai ser c sobre a. Eu tenho forma fatorada. Estou fazendo um resumo de toda a matéria, gente. Bom vocês anotarem isso aí, ó. Que seria a função sendo expressa como a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Perguntaram assim para mim, quando a função não passa no eixo y, o c é zero, né? Não, quando a função... Dificilmente a função não vai passar, não vai cortar o eixo y, tá? Então, normalmente, porque a função quadrática ela tem domínio nos reais, tá? A função quadrática, o domínio dela é nos reais. Então, se o domínio delas nos reais, ela sempre vai cortar o eixo y. A gente tem aqui as interpretações para delta, as interpretações para b e para c, né? E eu acho que de ferramenta é isso aqui que a gente usa. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas só para... A gente pode colocar aqui, 7, a imagem. A imagem, então depende do y vértice, né? Vai depender do y vértice. Ou vai ser maior que o y vértice, maior que o y vértice se o A for maior que zero, e vai ser imagem menor que o y vértice se o A for menor que zero. Então, a gente tem todas essas interpretações aí para a função quadrática, tá bom? Então, vamos lá para a questão da seção Enem. E já eu passo a interpretação, o que a gente vai precisar para resolver, tá? Pediram a 1 da seção Enem, eu só vou atender a questão que pediram antes primeiro, tá bom? Que é a questão 3 do Enem, e depois a gente volta na 1 da seção Enem também, é uma questão que a gente vai utilizar aí uma expressão da forma fatorada. Ele fala assim, ó, a 3. Então, a 3 é uma questão bem interpretativa, gente. Se você fazer a substituição nela, você consegue achar os resultados. Ele fala assim, um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis para compensar e decidiu utilizar a função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y. Fez da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0. Então, a nota 10 permanece 10 e a nota 5 passa a ser 6. O que a gente pode fazer aí para poder achar essa expressão? A gente vai ter que substituir, gente, em todos eles. E a gente começa eliminando. Ou seja, se a nota 0 permanece 0, a gente vai substituir x por 0 em cada uma delas. Então, e é realmente substituindo que a gente vai fazer essa questão. Olha só.
Se eu substituir por 0 aqui, aqui continua 0. Aqui continua 0, aqui continua 0, né? Porque, ó, 0 aqui vira 0. 0 aqui vira 0, 0 aqui e aqui vira 0. Aqui e aqui também vira 0. E aqui vai ficar 2. Então, essa alternativa aqui a gente já corta. Certo? Gente, se a tela está verde, é problema de conexão na internet. Está verde para todo mundo? A tela está verde para todo mundo? Problema de conexão com a internet. Só esperar um pouquinho que ela volta. Ou então, eu faço aqui mostrando um livro para vocês. Dá para ver eu resolvendo a questão? Se dá para ver, a gente continua, gente, tá? Olha só. A nota 10 permanece 10. Então, se a nota 10 permanece 10, eu tenho que substituir aqui por 10, tá bom? Então, ó, se eu substituir aqui por 10, vai continuar 10? Então, seria 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 25 dá 4. Não é isso? Ó? Aqui dá 4. Se eu substituir aqui por 10, né? 10 dividido por 5, 2. Então, 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 4 dá 18. Não faz sentido, certo? Então, essa aqui não é. Beleza, a próxima. Se eu substituir aqui por 10, 10 ao quadrado, 100 dividido por 10, 10 mais... Se eu substituir aqui por 10, vai ficar 20, então isso aqui dá 30. Também não é, certo? Tá vendo que eu estou eliminando as alternativas? Ou estou fazendo conta errada, gente? 10. Ah, o sinal está negativo, eu não estou vendo aqui, não. Desculpa, eu não estou vendo o sinal negativo, porque no livro online aqui, não mostra para mim, não, minha tela é ruim. Deixa eu dar um zoom maior aqui para ver se eu consigo enxergar também. Agora eu consigo enxergar. O sinal está negativo aqui, nessa letra A, na letra B e na letra C, né? Deixa eu fazer aqui na folha, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou anotar aqui cada alternativa, para a gente entender como é que faz. Olha só, na alternativa A, eu tenho aqui... Na letra C não está negativo? Tá. Obrigado. Então, eu tenho y é igual a menos 1 sobre 25x² mais 7/5 de x. Na letra B, eu tenho aqui a questão menos 1/10 de x² mais 2x. Na letra C, eu tenho aqui y é igual a 1 sobre 24x² mais 7 sobre 12x. Na letra D a gente já eliminou, né? E a letra E também não tem como ser, porque a nota 5 passa a ser 6. Então a gente acaba que já elimina essa letra E, tá bom? Então se eu jogar 5 aqui, vai continuar 5. Então vamos aqui para a folha. Olha só. Se eu substituir aqui por 10, então, fazendo essa conta, eu ficaria aqui com 10 ao quadrado, que daria 100, né? 100 dividido por 25, eu teria aqui 4, então ficaria menos 4, mas se eu substituir aqui por 10, vai ficar 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 7, 14, então essa conta aqui daria 10. A nota 10 permanece 10. Essa é uma candidata a estar certa. Se eu substituir aqui por 10, 10 ao quadrado vai me dar 100. 100 dividido por 10 dá 10, né? Então fica menos 10, mais, se eu substituir aqui por 10, vai dar 20.
20, então a nota 10 permanece 10. Tá? Na C, se eu substituir aqui por 10, vai ficar 100. 100 dividido por 24. Vou colocar aqui 100 dividido por 24. Mais, se eu substituir aqui, vai ficar 70 dividido por 12. O que eu posso fazer? Posso fazer o MMC, aí ficaria aqui, ó. Aqui, fazendo MMC, ficaria 140 sobre 24. Então, total, 240 dividido por 24 dá 10 também. Então, todas elas aqui, eu tenho que dar 10. Então, eu teria que substituir por 5 para ver qual delas vai dar 6. Tá? Então, se eu substituir por 5 na letra A, se eu substituir por 5, vai ficar 5 ao quadrado, 25. Né? 5 ao quadrado, 25. 25 significa que vai ficar menos 1. Mas, se eu substituir aqui por 5, 5 simplificado com 5 dá mais 7. Virou 6. Então, essa aqui está correta. Né? Se as outras dão correta, a questão está inconsistente. Vamos ver se mais algum dá 6. Se eu substituir aqui por 5, 5 ao quadrado, 25. 25 dividido por 10 dá 2,5. Mais 5 vezes 10, então aqui dá 5 vezes 2 dá 10. Eu tenho aqui menos, né? 10 menos 2,5, 7,5. Então essa aqui não dá. Então a gente tem a alternativa correta, letra C. Se eu substituir aqui, eu posso fazer a conta também. Eu vou ver que a alternativa correta é a letra A, tá bom? Tava fazendo conta errada no início, que eu não tinha visto o sinal de negativo ali no livro online, gente. Desculpa. Beleza? Outra questão que pediram, questão 1 da sessão Enem. Questão 1 da sessão Enem. Deixa eu contextualizar aqui. Ele fala assim, ó. A igreja de São Francisco de Assis, deixa eu mover isso aqui que não está dando problema. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, ó, mostrou aí como é que funciona aí a abóbada, te deu a altura H em metros e te deu os pontos aí que ela passa e pediu a altura H em metros, né? Ele falou assim, ó, qual a medida H em metros indicada na figura 2? Esse tipo de questão, gente, é importante para a gente entender como é que a gente vai fazer essa questão, tá? Por quê? Eu posso fazer ela de duas maneiras. A primeira é utilizando a fórmula fatorada, que acho que é a maneira mais simples de a gente fazer essa questão. Eu vou colocar aqui, sessão Enem, que página é essa? Página 20. Sessão Enem, questão 1, página 20. Vou fazer o desenho aqui rapidinho no papel. Então seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho isso. Três e aqui 4. E aqui a altura H. Eu quero saber a altura H, gente. Olha só. Eu poderia considerar essa função da seguinte maneira. Considerar que aqui seria um eixo. Olha só. Se eu considerar que aqui é um eixo, se eu considerar que aqui é o eixo Y, então eu estou falando que esse ponto de H aqui, H é igual a C. E eu estou falando que esse ponto aqui é uma raiz, ou seja, seria meu x1. Esse ponto aqui seria outra raiz
como o que acontece para a esquerda, o que acontece para a direita, seria o meu x2, e passa nesse ponto aqui, 4 e 3. Conseguiram entender o que eu fiz aí? Transformei essa imagem aí em uma função de segundo grau, né? Que é uma parábola, então eu posso escrever a partir disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a forma fatorada. Eu sei que a função f de x vai ser igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Sempre que eu tiver pontos em uma função, nossa, escrevi torto, eu vou tentar representar a equação dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Substituo x1 e x2, então eu vou ficar com a, que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Certo? Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ver que essa multiplicação vai me dar x² menos 25. Então, ó, essa minha função f de x vai ser isso aqui. Né? Lembrando que, se ela passa nesse ponto aqui, quando o meu x é 4, meu y é 3. Então, 3 é igual a que multiplica x quadrado, né? No caso, 4 quadrado, que dá 16, menos 25. Então, se eu faço essa conta aqui, 16 menos 25, eu tenho menos 9, né? Menos 9 passa dividindo, então A vai ficar menos 1/3. Tá, Juan, para que você achou esse A? Porque eu sei que minha função é expressa dessa forma aqui, ó. Então, a minha função vai ser menos 1/3 que multiplica x² mais 25/3. Então, ó, se esse ponto H é igual ao ponto C, essa função aqui está me dando a resposta. Olha só, o meu A é menos 1/3 e o meu C é 25/3. Pronto, achei aí o valor de H. Olha aqui na minha questão, 25/3, achei meu valor de H. Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? 25/3, letra D. Alguma dúvida? Ficou claro aí para todo mundo? Gente, tem alguém aí? Quem cala consente, né? Ficou claro para todo mundo, gente? Ei, 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 ei. Entenderam? Então, eu vou mostrar algum tipo de questão aqui, gente, para a gente tentar resolver, porque quando eu olho um tipo de questão, eu consigo identificar o que eu vou usar. Então, eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês um pouco disso. Então, ó, vamos pegar algumas questões aqui. Vamos pegar aqui questão. Vamos pegar uma questão interpretativa, tá? Olha só. Vou pegar essa questão 5. Ele fala assim: um vendedor de picolés verificou que a quantidade diária de picolé vendido Y varia de acordo com o preço unitário de venda P, conforme a lei Y é igual a 90 menos 20P. E se o preço P pelo qual o picolé deve ser vendido para que a receita seja máxima? Então, olha só, gente. O que vocês acham que você vai ter que usar aí nessa questão? Falam para mim no chat. O que vocês usariam aí nessa questão? Já tem ideia do que usar? Eu te mostrei aqui, na nossa folhinha, 7 ferramentas. A gente está na página 18, tá? Página 18.
Então, ó, falaram assim, ó, eu resolvi a equação para encontrar P, né? Achei e depois fiz a média entre o maior e o menor preço, ou seja, entre 0 e 4,5. Tá. A melhor maneira da gente encontrar essa relação é perguntar o preço do picolé para que a receita seja máxima, né? Então eu sei que eu vou ter que achar o vértice. E se eu quero o preço do picolé, vamos pensar assim, ó. Tá vendo? O preço do picolé, ele seria representado por quem? A receita, primeiro, a receita seria a quantidade de picolés vendidos vezes o preço de venda do picolé, certo? Essa seria a receita. Só que a receita tá verde para mais gente? Deixa eu tirar então aqui. Então vou tirar aqui. Olha só. O preço do picolé, a receita que ele vai ter lá no total, acompanhe na questão 18 comigo, vai ser o preço do picolé vezes a quantidade que ele vende. Só que a quantidade que ele vende é função do preço. Então logo eu vou ter uma função quadrática. Eu quero saber qual o preço. Então olha só, gente. Que interessante. Eu já consigo ter uma visão clara do que é para usar nessa questão. Aqui nesse cantinho, ó. Vamos pegar outra folha. Cadê as folhas? Acabaram as folhas. Vou pegar essa folha mesmo. Essa folha ficou bonitinha. Vamos pegar essa folha. Olha só. O preço da receita, ela está sendo função do preço e da quantidade vendida. Só que Y é função do preço. Certo? Então eu vou ter que a receita ela vai depender única e exclusivamente do preço. Isso aqui seria meu Y, isso seria meu X. Se eu quero saber o preço que deve ter para a receita máxima, eu estou querendo saber meu X vértice. Então é só montar a equação e achar meu X vértice. Se eu pedisse a receita máxima, ou seja, se eu pedisse esse cara aqui, eu estaria pedindo o Y vértice. Mas eu não pedi a receita máxima, eu pedi o preço para que a receita seja máxima. Tá? Então, é muito importante a gente entender, gente, quando a gente precisa usar o X vértice e o Y vértice. Tá? Vamos ver algumas outras questões aqui. Questões de interpretação. Olha essa questão da UERJ. Ele fala assim, ó. Uma ponte em a forma de um arco de parábola foi construído para servir de travessia sobre um rio. O esquema a seguir representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianos x e y. Nele, os pontos A, B e C correspondem respectivamente à margem esquerda e à margem direita e ao ponto mais alto da ponte. Aí ele fala assim, as distâncias dos pontos A, B e C até a superfície do rio são respectivamente 0,5, 1,5 e 2,3. Então ele está dando aqui, ó, 0,5, 1,5 e 2,3, ou seja, 2,3 foi minha altura máxima, seria o meu vértice da parábola aqui. Ele fala, sabendo que o ponto C nesse sistema abscissa é igual a 6 metros, ele pergunta qual a largura do rio. Então ele está falando, ó, daqui até aqui são 6 metros. Então se ele caísse mais um pouco, seria mais 6. Eu consigo achar minha função com as raízes, que uma raiz vai ser 0, a outra vai ser 12, né? Faço a equação da raiz para poder achar, substituir esse ponto aqui, ó, de y e achar o valor de x. Então é um processo inverso que eu vou fazer aí.
Eu recomendo, gente, assim, a gente não vai dar tempo de resolver, mas eu peço que vocês façam o que aí no caderno de vocês? Tentem fazer uma leitura dinâmica das questões. Fazendo a leitura dinâmica das questões, coloquem na cabeça essa folhazinha aqui, ó. Não sei se vocês tiraram um print ou anotaram aí na folha de vocês, mas coloque aí essa folhazinha aqui, ó. Por quê? Nessa folha, gente, a gente vai ter todas as informações que a gente precisa para resolver uma função quadrática, tá? Pediram para resolver a questão 10 da prova. Olha só, a questão 10 da prova a gente vai fazer na próxima aula, tá? Nossa aula acabou e a gente começa resolvendo nossa próxima aula, tá? Eu vou corrigir a prova depois, vou resolver todas as questões, gente, com vocês. Na verdade, vou resolver as questões se vocês tiverem dúvida. Então, fica assim. Façam mais exercícios, pratiquem aí mais e a gente começa com outra parte da matéria na próxima aula, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula amanhã.